Temos irmãos com a paz do Senhor, amém? O nosso motivo de alegria, estamos aqui nessa noite para adorar e exaltar o nome do Senhor, Jesus, porque a Bíblia diz: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então nós temos a certeza disso, que Jesus, Ele está em nosso meio. Quando Ele está em nosso meio, algo grande, glorioso, maravilhoso acontece. Talvez seus olhos físicos não enxergam, como aqueles que estavam ao caminho de Emaús, mas o Senhor está ao nosso lado nessa noite. Vamos aqui a Bíblia, livro de Levítico, capítulo de número 9, versículo 24, aleluia, glória a Deus. Levítico, capítulo 9, versículo 24, nós estávamos meditando um pouco sobre os nomes de Deus na Bíblia, no Antigo Testamento. Eu queria continuar hoje com nossos irmãos, os irmãos verem quem é o nosso Deus, conhecerem mais a Deus, porque quanto mais conhecemos a Deus, mais desejamos conhecê-lo. Levítico 9, 24 diz assim: porque o povo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que veio de todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Porque o povo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que veio de todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Amém? Aqui nós vemos o Senhor do altar. Os israelitas, os sacerdotes se reuniram ali junto com Moisés, Arão, e ofereceram o sacrifício a Deus. E o que eu acho lindo é que o povo saiu diante do Senhor. Saiu, assim como Elias clamou. E o povo desceu sobre o altar. O fogo do céu caiu sobre o altar. Aqui também o povo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar. E todo o povo, quando viu isso, jubilou, se alegrou, colocou o rosto no pó, adorou ao nome do Senhor. E vemos também a mesma coisa acontecer na época de Elias. O povo estava coxando dois pensamentos: se Deus era Deus ou se Baal era o Senhor. E quando o fogo cai do céu, todos começam a gritar, pastor Josué: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ali os profetas são mortos, os falsos profetas de Baal. Elias manda catar a espada e mata 900 profetas de uma vez só, 950 profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera. São todos mortos pelo profeta Elias. Porque o povo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto, o altar e até mesmo a água. Quando se fala da passagem de Elias, havia muita água. Ele jogou água, molhou tudo. E a Bíblia diz que o fogo que Deus mandou do céu lambeu até a água. Fogo diante do altar do Senhor. A Bíblia diz que o fogo vai gerar continuamente sobre o altar e ele não se apagará. O Senhor é o Senhor do altar. Altar na Bíblia é sinônimo de adoração. É sinônimo de devoção, é sinônimo de agradecimento, pois alguns na Bíblia, quando construíam um altar, era em sinal de agradecimento ao livramento, a uma bênção que Deus tinha dado. Quando Samuel levanta o altar, até aqui nos ajudou o Senhor, é porque ele tem uma vitória de Deus. Então o altar é levantado em memória ao que Deus tem feito e o que ele fez, e é levantado em memória a adoração e a fazer sacrifícios a Deus, porque Deus é o Senhor do altar. O altar não é nosso, o altar é de Deus. Nós somos o altar de Deus aqui nesta noite. Onde o sacrifício é o nosso corpo, é a nossa vida, que devemos oferecer a Deus como sacrifício diante do seu altar. Abraão, quando vai oferecer o seu filho, ele faz um altar no Monte Moriá. E Deus disse: não toque o menino, porque eu vou fazer Deus uma grande nação. Deus é o Deus do altar, é o Senhor do altar. Por isso, Isaías disse para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque você morrerás e não viverás.
Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida, porque morrerás e não viverás. Mas Ezequias, diz a Bíblia, ora e chora muitíssimo diante do Senhor. E o Senhor se arrepende e ali lhe acrescenta mais 15 anos de vida, prolongando a sua vida, porque Deus é o Deus, irmãos, que ouve a oração quando fazemos no altar. O altar não é simplesmente esse púlpito, não é simplesmente uma igreja ou um monte, não. O altar é o lugar onde nós dobramos o nosso joelho, choramos e intercedemos. Ali é o nosso altar espiritual, onde estamos oferecendo sacrifícios a Deus. Os seus sacrifícios a Deus, dízimos, ofertas, louvores, orações, devem ser oferecidos no altar. É no altar. Jesus disse lá em Mateus: quando for entregar alguma coisa ao altar, uma oferta a Deus no altar, vai se lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta no altar, vai primeiro, reconcilia com o teu irmão, depois vem e oferece o que você tem que me oferecer. É Jesus que nos ensina isso, irmãos. Então vamos buscar se enquadrar na palavra de Deus nessa noite. O Senhor que vos santifica. Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 8. Aleluia. Levítico capítulo 20. Vamos ver o versículo 7 e o versículo 8. Livro de Levítico, capítulo 20, versículo 7 e versículo 8. Aleluia. Diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Aleluia. O Senhor que nos santifica. O Senhor que santifica a igreja. Jeová Mikashim, como diz no hebraico, Deus que nos santifica. Meu Deus! Aleluia. Esse é o Deus da Bíblia, o Senhor que nos santifica. Aleluia. Como eu vou para o céu? Em santificação, em santidade. E como eu me santifico? Na presença do Senhor, porque Ele é o único que pode me santificar. Ele é o único que pode fazer com que eu seja santo, porque Ele é santo. Ele é santo. A Bíblia está dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou santo. Eu sou aquele que vos santifica. Olha que interessante a oração de Jesus. Em João 17, se você quiser anotar aí, João 17, olha o que Cristo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, nós aprendemos que Deus é aquele que nos santifica. E nós aprendemos que a palavra de Deus é a verdade. E é pela palavra que somos santificados. Conhecereis a verdade vos libertará do pecado para vocês serem livres e servos de Deus. Santifica-nos na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Vemos na oração do Pai Nosso, a primeira coisa que Cristo ensina aos apóstolos é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus é santo. Quando Isaías contempla Deus, no capítulo 6, ele contempla a serafins e clamam de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Deus trabalhava para Moisés, a primeira coisa que Deus fala a Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra em que você está pisando é santa. A mesma coisa acontece com Josué. Josué está em guerra e ele encontra um soldado e ele pergunta para o soldado: você é dos nossos ou você é contra nós? E aquele disse: não, eu sou por vós, eu sou príncipe do exército do Senhor. Tire a sandália dos seus pés, Josué, porque a terra que você pisa, santo é. E se nós abrirmos a nossa Bíblia, na primeira carta de Pedro, há uma repetição do que nós vimos em Levítico. Olha só como a palavra de Deus não muda, irmãos. O que foi falado no passado, foi falado depois de Cristo também, pelos seus apóstolos. Olha só,
1 Pedro 1, versículo de número 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós sereis santos, em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Aqui vai mais além do que Levítico, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Por que Deus cobra a santidade de nós? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, seria a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus disse também em Mateus, bem-aventurados são os limpos, ou seja, os puros, os santos de coração, porque estes verão a Deus. O apóstolo Paulo diz, o meu Deus vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, para vocês estarem preparados para o dia do Senhor. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Sede santos. Buscai a santidade. Buscai ser santos, ser separados. A santidade da palavra de Deus, da verdade de Deus. Ah, mas eu já sou santo, eu já está bom do jeito que eu estou. Apocalipse também diz, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é justo, pratique mais a justiça ainda. Então, santidade, irmãos, não é uma escolha, é um dever nosso, todos os dias buscarmos estar em estado de santificação. Bíblia diz que pela oração e pela palavra, tudo é santificado. Então, devemos buscar ter uma vida de santificação, senão não entraremos no céu, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, sem ser lavado pelo sangue do Cordeiro, sem ter uma vida de arrependimento, abandono do pecado e santificação, separação do mundo, não há jeito de haver salvação. Não tem como, irmão. Santidade em toda a vossa maneira de viver. Pode ser difícil, mas quem está cobrando isso da igreja, de mim, dos irmãos, não sou eu. É o próprio Deus que está falando. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver, sede santos na hora de comer, na hora de dormir, na hora de beber, na hora de acordar, na hora de trabalhar, na hora de estar em casa, na hora de estar na rua, na hora de estar na igreja, em tudo, na hora de se vestir, sede santos no pensamento, no coração, no falar, no ouvir, no conversar com as pessoas, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Agora, tem um estado de santidade que é pregado nas igrejas hoje, que Deus só está preocupado com o coração. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Isso é a maior desculpa, irmãos, que o ser humano pode dar para continuar no pecado do delírio. Porque o coração, a Bíblia diz que nós devemos dizer tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque nele está as vezes da vida, em Provérbios, e Jesus disse que é do coração que saem os maus pensamentos, os adultérios. Então, se o coração é que faz uma pessoa sair sua esposa, sair seu marido, roubar, furtar, matar, assassinar, é porque o coração que comanda a vida da pessoa. Então, se Jesus tem o coração da pessoa que comanda, se o coração meu e teu é de Jesus, irmão, ele vai ter a nossa língua, vai ter o nosso corpo, vai ter a nossa mente, ele vai ter tudo, vai ter o nosso falar, vai ter o nosso vestir, o nosso andar, tudo. Por quê? Se Jesus tem o seu coração, que é o centro da sua existência, da sua vida, é onde estão suas emoções, seus sonhos, seus sentimentos, sua alma, é ali. Se ele tem aquilo, ele terá toda a sua vida. Por isso a Bíblia diz, buscar-me e encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Por que eu busco a Deus e o encontro? Talvez é porque não estamos buscando de todo o nosso coração. Mas quando buscarmos, certamente o encontraremos. Clama a mim e responder-te-ei, diz a Bíblia. Então, é só buscarmos de todo o coração e buscar santidade. Não existe essa santidade de aparência, de coração. Não existe somente esse tipo de santidade. Agora, vou para o outro lado da moeda. Algumas igrejas pregam somente a santidade exterior, ou seja, a saia, o cabelo comprido, a roupa é um sinal de santidade. Também não é. Porque talvez a pessoa está assim, mas o coração é podre, é um fariseu,
Quantos irmãos conhecem pessoas assim? Fumam, estão na igreja, mas depois está fumando, está bebendo, está falando palavrão, está traindo marido, está traindo mulher, está fornicando, está roubando, está destruindo pessoas, está escandalizando o nome de Jesus. Essa também não é a santidade bíblica. Essa é uma religiosidade. Se você for no terreiro de Umbanda, lá tem as suas roupas, eles têm as suas tradições, as suas aparências de santidade, dadas pelos seus pais de santos, que na verdade são pais de demônios, são filhos de demônios. Se você for em várias religiões, tem as suas tradicionalismos, os seus usos e costumes, mas não há uma santidade verdadeira no coração, não há. E Jesus foi santo, irmãos. Foi santo no vestir e santo por dentro, santo por fora. A Bíblia chama aqueles que aceitam a Cristo e seguem a fé de santos. Por quê? Porque aquele que é santo está morando neles. O nosso corpo, diz a Bíblia, é dentro do Espírito Santo de Deus. Por isso é o Deus que nos santifica. Porque nosso corpo, irmãos, ele é dentro do Espírito Santo de Deus. Então uma palavra muito forte que muitos não pregam mais. Diz assim lá em 1 Coríntios: se alguém destruir o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, que é o corpo, Deus o destruirá no último dia também no juízo. Olha só que forte essa palavra. É o corpo, é o templo do Espírito Santo. Não é só o coração, como muitas denominações pregam. Não é somente a aparência, como outras do outro extremo também pregam. Deve haver um equilíbrio. O crente é equilibrado, ele não é desequilibrado. Ele não desequilibra nem para a esquerda nem para a direita, mas ele se mantém sóbrio e vigilante contra Satanás. Equilibrado na palavra de Deus, pois ela é o nosso tempero. Ele cresce na graça e no conhecimento, não somente numa parte desprezando a outra, mas cresce na graça e no conhecimento. Porque eu aprendi com um pastor, esqueci o nome dele, ele diz assim: se o irmão ou a irmã cresce só na graça e não no conhecimento, vai se tornar um crente fanático. Por quê? Porque não vai ter conhecimento bíblico, então é um crente que vai se tornar um fanático. Agora, se o crente cresce só no conhecimento e não na graça, vai se tornar um crente tradicional, frio, intelectual. Por isso, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina corretamente. Cresce na graça e no conhecimento. Cresce no poder de Deus e nas Escrituras. Jesus disse: errais, porque vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E tem pessoas que erram, porque elas conhecem a Escritura, mas não conhecem o poder de Deus. E tem pessoas que também erram, porque conhecem o poder de Deus, mas não conhecem a Escritura e serão facilmente enganadas por qualquer revelação, profecia, milagre ou qualquer heresia que alguém falar, ela não terá discernimento bíblico. Então o conselho de Deus é: conheça a Escritura, o conhecimento, e conheça a graça de Deus, o poder de Deus, que está lá em Mateus 22, 29, e em 2 Pedro, 3º capítulo, o último verso, também fala sobre isso. Deus nos ensina corretamente. A santidade devemos buscar, a santidade devemos almejar. Se tem uma coisa que muitos crentes, dificilmente você vai ver acabar um culto e o crente dizer: eu quero ser mais santo, eu quero conhecer mais a Deus. Dificilmente você ouvirá isso, irmão. Pode gravar isso, que é verdade. Você vai ver crente saindo do culto dizendo: agora eu quero prosperar mais, agora eu quero ter uma vida com abundância a mais, agora eu quero ter um carro melhor, uma casa melhor, agora eu quero ter justiça sobre meus inimigos, vingança e assim por diante. Os irmãos estão cansados de ouvir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero o livramento de Deus, eu quero as bênçãos, eu quero a revelação, as promessas, as bênçãos, as profecias, mas dificilmente você vai ver o crente saindo da igreja dizer: eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero mais santidade, eu quero estar mais apaixonado por Deus, quero amá-lo mais. Isso, irmãos, deve arder no nosso coração essa noite, aleluia. Porque quando isso arder no nosso coração, irmãos, aquelas aflições desse mundo
não nos tirarão do amor, não nos separarão do amor de Cristo, como Paulo. Paulo, creio eu, escrevia chorando, derramando lágrimas por causa da dor, da perseguição, da aflição, da tribulação, mas mesmo assim dizia, não tem problema, o poder de Deus está se aperfeiçoando na minha fraqueza. A graça de Deus está me bastando, está me sustentando. Assim devemos estar. O Senhor é aquele que nos santifica. Então busca a santidade. Como eu busco a santidade? Na oração, jejum, leitura da palavra de Deus. É somente com estas armas que podemos buscar a santificação para a nossa vida espiritual. E isso é muito importante, porque se alguém destruir o corpo, que é templo do Espírito, Deus o destruirá. Paulo, quando vai repreender moralidade na igreja de Corinto, ele diz: aquele que se deita como uma merecida, como uma prostituta, peca contra seu próprio corpo. Peca contra seu próprio corpo, diz a Bíblia. E se une a uma merecida e torna um só com ela, uma só carne com ela. Olha só como é forte. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com o que nós estamos se unindo. Se unindo à avareza, à inveja, ao orgulho. Não deixe isso brotar em nossos corações. Porque a luta contra os pecados deve começar no coração, irmãos, para que haja santificação. Tem muita gente que não luta contra o pecado no coração. Eles esperam o negócio vazar. E quando a pessoa já está vazando com a boca, é porque o coração já está cheio. Quando a pessoa só fala de dinheiro, é porque o coração já está cheio. Quando a pessoa só fala de mulher, só mexe com mulher, é porque há muito tempo o coração já está cheio disso. Ela não lutou, não abutou contra aquele pecado que está no seu coração. Quando a pessoa começa a falar palavras amorosas, vingativas, de mágoa, é porque há muito tempo aquilo já está uma raiz no coração. Então a sua luta contra o pecado, irmãos, não começa no fora, começa no dentro. Começa por dentro, no seu coração. É lá que você é testado e é provado por Deus. Porque quando Deus quer julgar um homem, irmãos, Ele olha para o coração. Quando Deus quis escolher um rei, Ele não olhou para a aparência, Ele olhou para o coração. Ele viu que Davi havia um homem fiel, havia um homem que ia ser fiel a Ele, que ia o adorar, que ia ser obediente a Ele. Ele testou e provou, foi no coração. E quando Deus escolhe alguém, capacita alguém, Ele olha no coração, ele olha lá dentro, nas entranhas da alma, no mais profundo, no mais escondido, nos recônditos, nas câmaras e nos quartos escuros do nosso coração e da nossa alma, aonde ninguém entra, onde ninguém tem coragem de entrar, ninguém nem imagina. É lá que o Espírito entra para sondar. A Bíblia diz: sonda-me, ó Deus, e me conhece. O que é uma sonda? Quando você vai no hospital, você precisa fazer o exame, bota uma sonda, entra para a sua boca e vai do seu interior e vê tudo. Assim é a sonda do Espírito Santo. Só que não sonda estômago, rim, coração, pulmão, ela sonda o coração espiritual, os sentimentos, a alma. Ela entra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, para discernir todos os caminhos que há dentro de nós. Assim é o Senhor que nos santifica nessa noite. Então entregue o teu coração, a tua alma, a tua vida, para que Ele possa endireitar e santificar para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Números 14. Números 14. Aleluia. Glória a Deus. Sinta a presença do Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Por isso é bom servir a Deus. Por mais que estamos na luta, na hora que abre a boca para falar do Senhor, o Senhor está conosco. Aleluia. Número 14, 18. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Número 14, 18. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade e bondade, e como também perdoaste a este povo desta terra do Egito até aqui. O Senhor é longânimo.
Aleluia. Jeová Erecap. O Senhor é longânimo. O que é longanimidade? O que é longanimidade? A Bíblia diz em Gálatas que um dos frutos do Espírito é amor, é paz, alegria, benignidade, longanimidade. O que é longanimidade? O que quer dizer o Senhor é longânimo? Uma palavra que você não aprende na escola. Eu mesmo, todos os anos que eu passei na escola, eu nunca vi essa palavra longânimo ser ensinada pelos professores. Uma palavra que mais tem na Bíblia. E muitos desconhecem o seu significado e as suas profundidades. Longanimidade. O que é uma pessoa longânima? O que significa quando a Bíblia diz que o Senhor é longânimo, é grande misericórdia, é grande bondade. Longanimidade é o ato de sofrer com paciência. É difícil. Sofrer com paciência é longanimidade. Jesus tinha longanimidade. Quanto que ele sofreu? E com paciência. Como ovelha muda, ele foi levado aos sacrificadores. Estevão tinha longanimidade. Estava sendo apedrejado. Mas o fruto do Espírito nele se manifestou. E naquele momento terrível, ele orou: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Paulo e Silas tinham apanhado justamente, mas olha a longanimidade de Deus se manifestando em Paulo e Silas. Em vez de eles murmurarem, perto da meia-noite, eles cantavam e oravam. Eles estavam sofrendo com paciência, cumprindo as aflições de Cristo, sofrendo com paciência na presença de Deus. Isso é ser o sal da terra e a luz do mundo. É isso que o mundo precisa ver em nós. Esse é o gosto do sal e a luz do mundo que Jesus Cristo disse na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque se nós sofremos pelo que as pessoas do mundo sofrem, ou se nós se alegrarmos somente com as mesmas coisas que as pessoas do mundo se alegram, certamente seremos iguais a eles, e eles não terão nada de diferente de nós. Mas quando a pessoa que está no mundo vê o crente, que está passando luta, sofrendo, apedrejado, lançado no meio de um cárcere, como Pedro e João tomaram açoitada nas costas, mas mesmo assim esse crente continua amoroso, continua dócil, gentil, amoroso, com piedade, com longanimidade, sofrendo com paciência, sofrendo e suportando as aflições com amor, com perseverança, com misericórdia. Então as pessoas começam a chamar a atenção delas de dizer: aquela pessoa é diferente, aquele homem é diferente. E foi exatamente isso, irmãos, que aconteceu na história da igreja. Se você tiver a oportunidade para estudar, estude, irmãos. Quantas coisas nós perdemos tempo na televisão, hein? Estuda a história da igreja, como começou, como que cresceu. Foi assim, irmãos, através da longanimidade. Os crentes estavam sendo mortos no Coliseu, os leões estavam comendo os filhos dos crentes vivos e matando, e aqueles crentes não murmuravam, eles somente louvavam e agradeciam a Deus. Jerônimo Savonarola na fogueira não negou o Senhor. John Hunt morreu cantando e estava sendo queimado vivo e morreu cantando. Oh, meus irmãos, aleluia. Aquelas pessoas que assistiam aquilo, elas eram impactadas, elas diziam: certamente esse Deus que ele serve é o verdadeiro, eu vou segui-lo. E assim aconteceu. O Império Romano foi abalado pelo cristianismo, a ponto que chegou uma época no ano 300 depois de Cristo, mais ou menos, o imperador de Roma, Constantino, se converte. E quando ele aparentemente se converte, não é porque ele quer ser cristão, é porque todo o império dele começa a ser cristão. Ele vê que não tem jeito. Quanto mais mata crente, mais persegue, mais cresce. É igual gema de ouro. Quanto mais bate, mais cresce. E ele tem guerra contra povos bárbaros. E o único jeito de ele vencer a guerra é chamando os cristãos para o lado dele. Então ele desfilou uma cruz de fogo no céu, se converte aparentemente. Ele faz um decreto em Roma dizendo: agora o cristianismo vai ser a religião oficial do Império Romano. E quando ele faz isso, a história diz que todos os pagãos, como outrora os cristãos eram mortos, porque não queimavam incenso a Júpiter, aos deuses de Roma, Apolo e outros, Afrodite, havia vários deuses em Roma. Agora
a coisa inverte. Agora todo mundo é obrigado a ser cristão. E o que acontece, irmão? Todas as pessoas que não se converteram de verdade estão obrigadas a ser cristãs. E quando isso acontece, é uma mistura no meio da igreja. E aí se torna a igreja católica romana. Aí começa a ser dezela, começa a adorar santos e tudo as demais coisas que os irmãos veem por aí. Por quê? Porque o ímpio se converteu, aparentemente obrigou todo mundo a se converter. E quando isso acontece, as pessoas até foram às igrejas cristãs, mas continuaram com seus costumes pagãos. E para que não fossem chamadas de pagãs ou ímpias, elas somente camuflaram os seus costumes e inseriam dentro da igreja cristã os seus costumes pagãos. Assim houve na face da terra. E assim, exatamente hoje, está havendo também. Pessoas que estão enchendo as igrejas, que não se converteram, não tem nada do Evangelho, não tem nada da Bíblia, nada de Deus, mas com seus costumes pagãos, elas entram na igreja e querem colocar os seus costumes avarentos, egoístas e pagãos para dentro da igreja, para dentro da casa de Deus. É por isso que você vê por aí fogueira santa, você vê tanta besteira, tantas coisas que os homens inventam. É um sinal que não se converteu. Porque quem se converte só está satisfeito com Cristo e com a palavra e com o poder de Deus. O Senhor é longânimo, graças a Deus por isso. Senão todos nós seríamos fulminados vivos, senão esse mundo já seria destruído, mas por causa da longanimidade de Deus que nos conduz, como diz Paulo em Romanos, ao arrependimento pela vontade de Deus, é que nós estamos aqui. Se você se arrepende, não é porque você é bom. A Bíblia diz, a vontade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a vontade, é a longanimidade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Por isso a Bíblia diz, o Senhor, Ele é longânimo. O Senhor, 14, 21, vive. Números 14, 21. Porém, tão certamente como eu vivo, e como agora do Senhor encherá toda a terra. Aqui é Deus falando. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Jeová Raiá, o Senhor que vive. Aleluia. Isso faz muita diferença, irmãos. Isso faz muita diferença. Olha como faz a diferença. Livro de Jó está passando por luta e por dificuldade. E essa é a esperança que faz a diferença na hora das dificuldades. Na hora em que todo mundo vira as costas. Na hora em que aparentemente não tem jeito mais. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. E em breve se levantará na terra. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor, o meu Deus, o meu Senhor, Ele vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança da igreja. Quando Marta e Maria, ou Maria Madalena, melhor dizendo, chega até o sepulcro, e ela chora, e ela diz, onde está o meu Senhor? Aonde vocês colocaram o meu Senhor? Meu Deus! E os anjos dizem, Maria, por que você busca entre os mortos aquele que está vivo? Ele já não está aqui mais, mas ele já ressuscitou. Ele está vivo. Ele é o Deus vivo, Ele é o Senhor vivo. Ele é o Deus vivo, é o Deus dos vivos. É o Deus que está vivo, aleluia. O fundador do cristianismo, Ele está vivo. O autor da Bíblia Sagrada, Ele está vivo. O verbo que se fez carne, Ele está vivo, continua vivo, mais vivo do que nunca. Deus é o Deus vivo. Adore o Deus vivo nessa noite. Não seja morto, não seja mudo, não seja frio. Seja vivo porque o teu Deus é vivo. Tenha vida porque o teu Deus é o Deus da vida. É o Deus que tem água da vida, tem o pão da vida, tem a cidade santa que é a cidade da vida, tem a verdadeira vida com abundância, a vida eterna, a palavra da vida. Aleluia. Ele é o Deus da vida nessa noite. Ele é o Deus que dá vida, que dá fôlego. Ele é o Deus vivo. Aleluia. É o Deus vivo. Ele está olhando tudo, Ele está contemplando tudo, Ele sabe de tudo, aleluia. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo nesta noite.
Ele está vivo, irmãos, Ele está vivo. Sinta isso em seu coração nessa noite. Ele está vivo. É a certeza que você tem. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra para julgar a minha causa, para ser o meu advogado, para ser o meu Redentor. O que é o Redentor? Os judeus, quando eram pobres, tinham uma dívida grande e não conseguiam saldar essa dívida. Vinha um judeu que era mais rico do que ele e era o seu remidor. Ele chegava lá e pagava a sua dívida e se tornava o seu redentor. Aquele que pagava a sua dívida para que não fosse escravo mais sem devedor. E isso aconteceu conosco, irmãos. Éramos devedores ao céu, devedores de Deus, por causa do nosso pecado. Mas algum dia alguém veio à terra e pagou a nossa dívida, pagou o nosso pecado com o seu sangue. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele, aleluia. Pelas suas pisaduras e feridas, fomos curados, fomos sarados, aleluia. Ele é o nosso remidor, é o nosso redentor, é aquele que nos remiu, nos comprou, nos tirou das trevas, nos resgatou da maldição da lei, da maldição do pecado, para nos fazer filhos de Deus. É o Deus vivo que vive para sempre. Eu sei que o Redentor vive. Por isso, a prova que você está passando, a dificuldade, tenha ousadia de dizer como Jó: eu sei que eu estou passando por essa luta, mas eu sei que o meu Redentor vive. E em breve, não vai demorar, é em breve, ele vai se levantar na terra. Em breve, diz Paulo, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Em breve. Aguenta mais um pouco aí, crente. Aguenta mais um pouquinho, irmão. Aguenta mais um pouquinho. Vamos aguentar mais um pouquinho, porque o que há de vir virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé. É pela fé. É pela fé. É pela fé. Aleluia. Deus está vivo. Ele está vivo. Aleluia. As outras religiões, todos os fundadores estão mortos. Estão mortos. Agora vai em Jerusalém lá procurar Cristo, para ver se você o acha lá. Não acha mais. Ele já está vivo, ele passeia sobre a face da terra. A sua glória enche toda a terra, todo o céu, e os seus pés passeiam por toda essa terra, porque ele está vivo. Ele está sentado à direita do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Senhor que vive. Aleluia. Números. Aleluia, glória a Deus. Deus é o nome, 4:24. Aleluia, esse é maravilhoso. Glória a Deus. Meu Deus. Quando você começa a ver, irmão, que o Senhor é o Deus que abençoa, é o Criador, é o Senhor do jardim, é o Senhor que vê, é o Senhor do conserto, é o Senhor da providência, é o Senhor do livramento, é o Senhor que jura por si mesmo, porque não há ninguém maior do que Ele, é o Senhor que é o nosso mestre, é o Senhor dos louvores, é o Senhor que é o nosso cântico, é o Senhor que nos sara, é o Senhor valente, terrível, aleluia, o Senhor é o meu cântico, o Senhor é minha bandeira. Aí nós começamos a ver quem é Deus na nossa vida, irmãos. Aleluia. Números. Aí eu tenho um nome, desculpa. 4:24. Aleluia. Alguns vão fazer aí para mim. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Agora abre Hebreus, porque tem crente que acha que mudou. Na graça, Deus não é assim mais. Ah não, agora mudou as coisas, é só uma lei. Na graça, Deus já mudou, Deus não pensa mais dessa maneira. Vamos em Hebreus então, que é verdade esse pensamento que muitos têm sobre Deus. Hebreus 12:29. Aleluia. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Vamos repetir? Hebreus 12:29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E Hebreus também diz, no primeiro capítulo, que o rei da coisa é cair na mão do Deus vivo. Coisa horrível e terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Porque é difícil. Nas mãos de Deus ninguém tira. Nem o diabo pode colocar a mão dele, nenhum homem pode colocar a mão dele. Na mão de Deus ninguém pode tirar. Tanto para abençoar como para punir também. E assim, irmãos,
é grande o nosso Deus. Porque da mão do diabo, o nosso Deus pode tirar qualquer um a qualquer momento, qualquer hora. Da mão dos homens também. Mas quando a pessoa está na própria mão de Deus, sendo amassado por Ele, irmãos, aí não tem quem põe a mão, aí não tem intercessor. É só Deus, é só o Senhor que tem misericórdia. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele é o Senhor do fogo. Aleluia. Jeová Deus, o Senhor do fogo, o Deus do fogo, o Deus que caminha no meio do fogo, como diz alguns livros aí. Não prova na Bíblia, então. Eu vou provar para você na Bíblia que ele caminha no meio do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados lá. Quem estava caminhando com eles lá não era um anjo. Nabucodonosor, quando olha, vê, parece o Filho de Deus, ou o Filho dos deuses, porque é diferente, era o Senhor que estava ali. Estava caminhando com Sadraque, Mesaque e Abednego, estava passeando no meio da fornalha de fogo, porque ele é o Deus do fogo, e fogo da terra não queima o fogo do céu. É igual o fogo que Deus manda no monte. Os irmãos perceberam? Chuva não apaga, nada apaga. Aquilo é um brilho que só Deus manda quando o crente ajoelha ali e ele ora, aleluia, porque ele é o Senhor do fogo. Ele é o Deus do fogo. Cadê o fogo em você, irmãos? Cadê o fogo em sua vida? Aleluia. Não precisa ter muito fogo, não. Você não precisa ter uma tocha olímpica de fogo. Você não precisa ser um fogaréu de cana-de-açúcar, não. Se você for uma faísquinha, amor de Deus, já está bom. Aleluia. Porque é nessa faísquinha que bota fogo em massas inteiras. Queima capim seca, queima cobra, queima rato, queima escorpião, queima o que não presta. É esse fogo que vai catar o ouro que está dentro de você. As coisas boas que tem dentro de você. Porque todos nós somos assim, temos as qualidades e os defeitos. E é esse fogo que vai queimar-nos e vai catar nossas qualidades e queimar as impurezas. Vai queimando as impurezas até ficar só ouro, diamante e pedras preciosas para ser um vaso de honra nas mãos de Deus. É isso que o fogo faz, aleluia. Para a aliança chegar a esse patamar, primeiro ela foi derretida no fogo, foi arrancado pedras, foi arrancado impurezas. Mesma coisa com todas as pedras preciosas. Se você quiser pesquisar na internet, pesquise. Tem que se queimar impureza para depois fazer com que aquilo que já é valioso se torne mais valioso ainda. Ou seja, nós somos valiosos. Todos que estão aqui são valiosos. A nossa obra é valiosa. Mas quando o fogo de Deus passa em nós, faz o que é valioso ser mais valioso ainda, e o que não presta, que está em nós, ser destruído pelo fogo de Deus. Aleluia. Quem quer que o fogo de Deus queime nessa noite? Eu quero, aleluia. Que o fogo de Deus possa penetrar na minha vida, na sua vida, para queimar toda impureza e para fazer o metal ficar mais valioso ainda nas mãos de Deus. Ele é o Senhor do fogo. Ele apareceu no meio do fogo para Moisés. Ele é o Senhor do fogo. Ele é o Deus que responde com fogo. Ele respondeu com fogo para os sacerdotes no livro de Levítico. Ele respondeu com fogo para Salomão. E respondeu com fogo para o profeta Elias. Ele é o Senhor do fogo, aleluia. Ele é o Deus do fogo, da Gamachandarai. Ele é o Deus que mandou o fogo dos céus queimar Sodoma e Gomorra. Ele é o Deus que, quando a sua ira se manifestar no Apocalipse, vai fazer com que raiva de fogo caiam sobre a terra. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor, que consome. Aí o que vai consumir no inferno vai ser o fogo consumidor da ira de Deus. Muitos não gostam de ouvir isso. Muitos acham que a ira de Deus é uma nódoa do seu caráter. O que é nódoa? É uma mancha do caráter de Deus. É um defeito que Deus tem a ira dele. Não é. É qualidade, aleluia. A Bíblia diz, virai-vos e não pequeis. A Bíblia diz que a ira do homem pega a justiça de Deus. Porque a nossa ira é falha. Mas a ira dele nunca foi falha. Nunca foi perfeita. Eu vou dizer algo para os irmãos, pode até ser forte, vou falar. Se Deus não tivesse enviado o seu Filho à Terra, Jesus Cristo, para morrer por nós, para nos salvar, e ele lançasse toda a humanidade no inferno, ele continuaria sendo amoroso, justo, santo e bondoso, porque ele não tinha nenhuma obrigação de fazer o que ele fez.
Se ele fez por amor. Se ele fez porque a sua vontade assim o quis. Porque se ele não quisesse, ele não teria nenhuma responsabilidade. Porque o homem caiu por si só. Caiu porque quis. Ele foi avisado por Deus. Então, se Deus quisesse, irmãos, ele continuaria sendo santo, justo, bom, maravilhoso e adorado pelos anjos para todo sempre e nós para sempre na condenação. Então tenha mais um pouco de temor de Deus, mais reverência a Deus, agradeça mais a sua misericórdia, saiba do preço que foi pago. Porque quem sofreu esse fogo foi Jesus Cristo, o cálice da ira de Deus. Quando ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Alguns pregadores dizem que ele estava com medo da cruz. Outros dizem que ele estava com medo do diabo. Nunca Jesus Cristo teve medo do diabo. Nunca teve. Era o diabo que tinha medo dele, adorava, gostava aos pés dele quando aparecia diante dele, está na Bíblia, leia lá. Aleluia. Também da cruz ele não tinha medo. O que Jesus temeu? Porque ele suou gotas de sangue. E ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele temeu a ira de Deus, irmãos. O fogo da ira do consumidor de Deus, porque ia cair sobre ele. É bíblico. O preço, as transgressões de todo o pecado de todas as eras, que representa todos os homens da terra, ia cair sobre a cabeça do Filho de Deus. Deus ia moê-lo, como diz Isaías, esmagá-lo, por causa das nossas iniquidades. E quem mais do que Jesus conhecia o seu Pai? Sabia que o seu Pai era amoroso, mas sabia que o seu Pai também é justo. E sabia que a justiça ia cair sobre ele. Aleluia. Por isso aqui ninguém é salvo pelas obras. Porque nenhum de nós somos bons o suficiente para sermos salvos pela obra, nem porque nós queremos ser salvos. Isso é uma obra de Deus, aleluia. Só Deus pode salvar o homem. Só Deus pode fazer o impossível. Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É só Deus que pode salvar, aleluia. É só Deus que pode fazer isso que é impossível. O homem ser salvo pela sua misericórdia e pela sua graça. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. Agora os irmãos acham que Deus não é justo, não se ira. Se ele não se irá, por que teve que ser terrível a morte de Jesus Cristo? Poderia ser uma morte de forçamento somente, a pessoa chegar no passado da espada acabou. Por que teve que ser terrível, dolorido, uma das mortes mais cruéis que se pode ter na face da terra? Porque esse é o preço do pecado, irmãos. Esse é o preço daqueles que se rebelam contra Deus e caem sobre a sua ira. Ele estava sofrendo o meu e o seu pecado. O meu e o seu juízo, ele estava sofrendo. Por isso é o nosso advogado, nosso intercessor, nosso sacerdote, nosso salvador, nosso Senhor, nosso mestre. Porque ele pagou o preço em nosso lugar. Por isso eu fico muito triste quando ouço o crente dizer, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais. Deus se esqueceu de mim. Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Nem sabe o que está falando. Temos que orar por Estevão. Pai, perdoa eles, porque não sabem o que estão fazendo, não sabem o que estão falando, não sabem o preço que foi pago pela salvação da sua alma, pela salvação que Deus fez em suas vidas. Aleluia. Para encerrar, irmãos, o último, só, nós continuamos segunda-feira, se Deus permitir. O Senhor zeloso, Deuteronômio 6,15. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 15. Zeloso. O Senhor zeloso. Aleluia. Vamos ver também no Novo Testamento que continuou do mesmo jeito. Ele continuou mesmo. A coisa estava feia no templo. Jesus faz um chicote e ele se lembra dos Salmos. O zelo da tua casa me consumirá. Está lá em Salmos. E ele expulsa todos os cambistas do templo de Deus e diz, a minha casa será chamada casa de oração. O zelo da casa de Deus consumiu, incendiou, inflamou Cristo para que ele tomasse essa atitude. Deuteronômio 6,15. Jeová, Quirã, o Senhor zeloso. Vamos ler 6,15. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra.
Vamos repetir? Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Aleluia. Nossa, esse é defeito de Deus, né? É defeito, não é? Não é não, aleluia. Isso é perfeição divina. A ira de Deus é perfeição divina. Ok, aqui nós vamos dar um estudo aqui sobre o amor e a ira de Deus, e nós vamos entender que é igual. O amor e a ira de Deus é igual. Aleluia. Que nada é uma mancha no seu caráter ou é um defeito no seu caráter. Pois quem tem defeito no caráter somos nós. Deus não tem nenhum defeito. Ele continua santo, imaculado, justo, perfeito, majestoso, infinito, eterno, glorioso e maravilhoso. Aleluia. Teu Deus é um Deus zeloso. Teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti. É o teu Deus, irmão. Não está falando aqui do Deus dos israelitas somente. É o nosso Deus também. Ele é um Deus zeloso. Tanto zeloso que lá no livro, na carta de Tiago, o que diz? O Espírito que ele colocou em vós tem ciúmes. Anseia por vós com ciúmes. Vocês que ser amigo do mundo são inimigos de Deus, porque o teu Deus é um Deus que tem zelo, cuidado, ciúme, aleluia, de vós, zela por vós, cuida de vós. É um Deus zeloso. E se tem coisas que Deus zela, irmãos, Ele zela pela sua glória. Já dá uma pregação aqui. Coisas que Deus zela. A primeira coisa é pela sua glória. Ele zela. Ele não divide com ninguém, da Bíblia. Ele não reparte com ninguém. A Bíblia diz: o meu louvor não darei a outro, nem a minha glória repartirei com ninguém. A glória de Deus ele não reparte com ninguém. Ele é zeloso. A adoração é somente a Ele. Deus zela pela sua palavra. Ele zela pela sua palavra. Antes de zelar por mim e por você, ele zela pela sua palavra. O primeiro compromisso de Deus nessa noite não é comigo nem com você, é com a sua palavra. E se nós nos comprometemos com ela, estamos comprometidos com Deus. E se nós estivermos descomprometidos com ela, Deus é zeloso pela sua palavra, Ele vai estar continuando zelando por ela e não terá nenhum compromisso conosco. Por isso o profeta disse para o rei: Rei, quando você estiver com Deus, Deus estará contigo. Mas no momento que você o deixar, Ele te abandonará também. Ele disse isso para Salomão: Salomão, enquanto você andar no meu caminho, como andou teu pai Davi, eu vou estar contigo. Mas no momento em que você me deixar, eu também vou te deixar. E aconteceu. Salomão se corrompeu, Deus deixou, dividiu o reino, 11 tribos para Jeroboão, e ficou somente uma tribo para o seu filho Roboão ser rei. E ainda foi por causa de Davi, da promessa feita a Davi, da aliança feita com Davi. Porque se dependesse de Salomão, tudo ia ser lançado no lixo. Tudo que Davi conquistou, com anos de batalha, riquezas, prosperidade, Salomão ia jogar tudo fora, tudo no lixo. Por isso, a bem da verdade é: tudo que vem fácil, não damos valor. Se vem fácil, você não vai dar valor. Por isso, Deus não dá um som dele de qualquer maneira, como disse nosso pastor, guardei muito no meu coração, que Deus não dá nada para ninguém fiável. É verdade isso aí. Se ele dá fiável para alguém, ninguém dá valor. Se Deus fosse um banqueiro, ninguém dá valor. Mas Deus, Ele dá quando nós pagamos o preço, porque Ele zela pelas coisas que Ele nos dá. Ele é um Deus zeloso. Então vamos ser zelosos, irmãos. Vamos ser zelosos para com Deus, para com Sua palavra, para com a santidade, para com a Bíblia Sagrada. Porque muitos não têm zelo mais, infelizmente a realidade é essa. O zelo da casa de Deus não consome ninguém mais. Assim como Ele consumiu a Cristo, que tinha zelo pela casa de Deus, pela palavra de Deus, que chegou no templo e fez aquele reboliço, muita gente hoje não tem mais zelo pela casa de Deus. Não tem zelo nenhum. Vê as almas perecendo, vê as heresias sendo pregadas, vê as coisas erradas acontecendo, está apática, está acostumada, acomodada, já se conformou com esse mundo. E a Bíblia manda: não vos conformeis com esse mundo. Sejam zelosos para o bem, sejam zelosos na obediência, sejam zelosos na presença de Deus, porque o Senhor é um Senhor zeloso, é o Senhor que zela
por nós. E tem zelo, tem cuidado por nós. Isso é o significado mais profundo. O Senhor tem cuidado de nós, Ele tem zelo, Ele cuida. Aleluia, Ele tem zelo, Ele tem cuidado de nós. Então vamos ter zelo com as coisas do Senhor também. Tem pessoas que têm mais zelo com as suas coisas do que com as coisas de Deus. É verdade. Tem mais zelo com o celular que Deus dá para eles do que com a glória de Deus que está dentro deles. Aleluia. Tem mais zelo com o emprego que tem do que com o chamado para a evangelização e para a proclamação do Evangelho. Tem mais zelo. Tem mais zelo com o dinheiro do que com a obra de Deus. E aí que nós vamos mostrar quem é o nosso Deus. É quando o nosso coração, onde Ele vai se inclinar, é onde nós vamos mostrar quem é o nosso Deus. Vamos colocar de pé nessa noite, fazer oração. Meu Deus!